Olá, internautas, estamos em mais um programa Conexão, conexão entre eu, você, entre tudo que existe, para promover a nossa existência. E como eu havia comentado com vocês, nós vamos trazer várias pessoas interessantes, aliás, interessantíssimas. Hoje a gente tem aqui a Neuza, que além de ser uma atriz, astróloga, excelente cantora, aliás, excelente em tudo, é uma querida amiga minha também. E é interessante de trazer ela, porque ela fala a nossa língua, né? Então, ela fala sobre conexão e ela fala sobre como que... Ela entende também como que tudo que existe, todas essas questões que nós temos abordado nesses programas. Hoje vai falar sobre astrologia, hoje vai falar sobre teatro, sobre o canto, né? Como que isso tudo pode investir na nossa conexão com o nosso existir, na promoção desse existir melhor. Neuza, olá, prazer obrigada, estar com você. O prazer é meu. A Silvia é grande amiga, grande profissional e principalmente uma pessoa que entende o existir de uma forma mais ampla. Quer dizer, não é uma psicóloga que apenas aplica uma fórmula, e sim tenta promover um entendimento do todo. E dentro da astrologia, o que é esse todo que a gente pode aplicar na nossa vida é entender no nosso mapa quais são as tendências. O mapa é como se fosse um planejamento inicial, né? A planta do prédio, né? Agora, que argamassa você vai usar, que cimento você vai usar, é tudo que você vai aprendendo na sua vida, tudo que você traz, né? Também de outras. E então você pega aquela energia dos planetas que você tem como tendência e usa da melhor forma, né? E eu acho interessante porque a astrologia, eu vejo como uma ciência, né, Neuza? Sim. E é uma ciência que a Cabala faz uso, que os antigos fazem uso. Eu estava comentando num programa anterior que, numa viagem que eu fiz para a Índia, que existem escolas de astrologia, eu vi ao ar livre essas escolas. Então, para você ver, você obviamente sabe que é uma estudiosa e é uma astróloga boa, excelente, né? E que essa visão de mundo, essa visão do ser, ela vai muito além do que a gente pode imaginar. Então, e isso daí, ela é utilizada até hoje. E como ferramenta para o autoconhecimento também. Óbvio que a gente vai usar, como você mesmo falou, essas energias e essas tendências para a gente dinamizar a nossa essência, não é? Sim, com certeza. Você, por exemplo, você está com um aspecto de Saturno, um aspecto negativo de Saturno. Sabe que isso vai acontecer. Você já se imbui de uma energia de crescimento, de enraizamento, para usar aquela energia de Saturno ao seu favor. E Isso não deixar que ele te desestruture. É maravilhoso. Né? A mesma coisa o Júpiter. Vem um Júpiter positivo. Você sabe que o Júpiter vai passar, ele vai te trazer no trânsito uma coisa positiva. Se você ficar sentado e falar, ai, que legal, né? O Júpiter vai passar, que bom, vai ser maravilhoso. É como se fosse um cometa passando e você assistindo. E você assistindo. Olha que lindo, e você, né, não fizer nada, né? Também ele pode te trazer só uma coceirinha. Ai, que felicidade, 2, 3 dias, acabou. Mas se você tiver consciência daquilo e ativar naquele assunto onde o Júpiter está passando no seu mapa, ativar aquele assunto, fazer um movimento, né, em prol daquilo, a expansão do Júpiter vai ser muito maior, o enraizamento, a estruturação do Saturno vai ser maior. Então, essa consciência é super necessária. Ajuda muito, né? Inclusive nos processos terapêuticos. Sim, né? E além, porque assim, a astrologia, ela tem vários aspectos, né? Então, a astrologia, ela fala do seu mapa inicial, de quando você nasce, então, de as tuas tendências existenciais. Isso. Então, é aquele momento, se puder falar um pouquinho sobre isso, você vai falar melhor do que eu, né, Neuza? Bom, o mapa astral, o que ele é? A carta astral, né? Várias nomenclaturas. Ele é o mapa do momento astral, quer dizer, o que é o retrato de como estavam os planetas em relação a você, do ponto de vista do seu local de nascimento, daquele exato momento, cidade, tudo, né? Nesse momento, nesse mapa, você tem uma tendência geral para a sua vida toda. O seu mapa não muda, não importa se você fizer com um astrólogo no Brasil, na China, na Índia, o seu mapa é o mesmo para a vida toda. Porém,
conforme os planetas andam no céu, eles vão formando aspectos com os seus planetas natais. E aí essas tendências vão mudando, quer dizer, você continua sendo a mesma pessoa, com o mesmo mapa, mas da mesma forma que todas as outras coisas da sua vida vão te influenciando. Os planetas vão te influenciando de várias formas, dia a dia, minuto a minuto, mês a mês. E ter consciência dessas influências ajuda muito, melhora muito a vida. E você tem um reconhecimento, eu acho muito interessante, porque no seu mapa você consegue ver como que é a tua relação com o seu pai, como que é a tua relação com a tua criatividade, como que é a relação com a sua mãe, com a tua família de origem, com a família que você vai ter. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente vê dentro da psicologia também, é que, assim, existem casas astrológicas, por exemplo, se você vai para a casa das associações, né? Então, dependendo dos planetas que tem lá, dependendo de como o mapa está, quando você está numa associação, quer seja casamento ou uma associação comercial, a tua personalidade ela se desenvolve de determinada maneira e atrás de determinados assuntos nesse tipo de relação. Aí se você vai para a casa da família, que é a casa 4, não é? Sou fuçadora, eu adoro astrologia. Se você vai para a casa da família, então aqui tem tendências de como que a tua vida na família se você teve restrição, se você não teve restrição, e o que você pode ter de ganho, de aprendizado nisso. Aqui a tua personalidade também é de um jeito. Então, assim, o mapa, eles são várias casas astrológicas, não é? Isso. Em cada casa, a tua personalidade se desenvolve de uma determinada maneira, não é? Então, assim, nessa casa eu sou de um jeito, naquela casa eu sou de outro. Sim, eu estou falando... Não, é isso. Então, eu fico pensando, assim, depois a junção do mapa todo dá o todo da pessoa. Então, dá aquele self total, que é o que a gente busca dinamizar. E nesse self total, busca dinamizar dentro dessas casas astrológicas para a gente saber o que fazer com essas energias, que é a conexão, esse entendimento de conexão para a gente existir melhor. Pois bem, na psicologia, né, em questões de eneagrama, que a gente vai abordar mais tarde, também tem esses assuntos de como que você está na tua personalidade, como que você está em cada área da sua vida. Então você vê que às vezes você está, por exemplo, no trânsito, na rua, de repente vem uma coisa mais explosiva sua, que é um eu seu mais, que eu já falei bastante sobre isso aqui, um eu seu que é mais violento. Mas por que ele aparece na rua em determinada situação? Quer dizer, a gente tem muitos eus atuantes em diversas casas, em diversas situações, não é? E eu acho que... E além dessas casas, né, as casas são determinadas pelo ascendente, né? A casa 1 é determinada pelo grau do ascendente e aí sucessivamente nos outros signos. Você tem, além das casas, você tem a posição dos planetas nas casas e a relação que esses planetas têm em graus. É uma coisa muito complexa, né? Mas a gente é muito complexo mesmo, né? Então, todas essas relaçõezinhas, em que grau o planeta está, em que casa e que relação ele faz com o outro, determina cada assunto desse. Então, é mais complexo do que só, eu tenho Sol na casa 4, então eu sou uma pessoa familiar. Não, mas aí esse Sol tem relação com outro planeta que está na casa 7, então é a minha família e a minha relação comercial, como isso conversa, os pais, como é que eles conversam, relação de Sol, Lua, de Saturno e Lua. Então, é uma coisa super intrincada, que eu falo de novo, pode ajudar muito a todo mundo se entender, e eu acho que até é o processo terapêutico mesmo, muito, né? O terapeuta muito, entender aquela pessoa com mais facilidade. Não só o né? terapeuta, mas assim, tem muitos pacientes meus que eles vão muitos já vêm com mapa astrológico e muitos eu indico, né? Você sabe disso, e eles têm uma visão mais abrangente sobre o funcionamento deles. E é interessante de ver como que a astrologia traz as verdades que muitas vezes estão obscuras para as pessoas, assim como um processo terapêutico. Sim. Então, eu sempre falo assim, a gente recebe informação sobre a gente quando a gente está pronto, quando a consciência está pronta. Então, se você vai buscar um mapa astrológico e você está pronto para receber essa informação, então essa informação vai vir naquele momento, porque a tua consciência está apta a receber esse tipo de informação. Então pode ser que pelo veio
você está fazendo uma conversa terapêutica e precisa de uma âncora que seria, vamos dizer, a astrologia, né? Então chegou o momento, ou dentro do processo terapêutico, chegou o momento de você ter mais consciência sobre determinado assunto, porque você está podendo, né? O teu caminho de vida, o teu caminho existencial deixou você poder se conhecer mais nesse exato momento, porque você já atravessou alguns véus seus, né? Então eu tô pensando aqui até num assunto que a gente conversou aqui há pouco tempo, que é uma pessoa que eu vou trazer aqui também, que fala sobre biocibernética bucal, que eu estava conversando com a Neuza há pouco tempo, sobre como que a boca da gente traduz os dentes, a posição dos dentes, traduz como que a gente é internamente. Então, muitas pessoas usam o aparelho de dente também e não sabem direito o que vai mexer nesse todo. Então, tem gente que estuda isso daí e sabe o que mexe no todo, não é? Que tipo de conexão que faz. Bom, a gente já vai voltar porque temos mais assuntos com a Neuza e ela vai falar também sobre outras atividades dela que promovem a existência.